Alquimia da dor. Evitar a escalada da agressão. Em caso de conflito declarado, seja entre pessoas ou entre países, responder à violência com violência não é uma boa opção. Quando somos agredidos, temos tendência para agir agressivamente. Mas qual é o resultado desse reflexo? Como todos temos a mesma reação, pagar o mal com o mal degenera numa escalada de violência e agressão, provocando muito mais sofrimento para ambos os lados. Em vez de sofrermos uma só vez, sofremos várias. Em vez de perdermos algo ou um ente querido, perdemos 2 ou 3. O argumento geralmente avançado para justificar a retaliação é fazer o inimigo pagar pelo que fez. Porém, na realidade, o sofrimento alheio não só não alivia o nosso, como nos expõe a uma nova represália, submetendo-nos a mais sofrimento. Se a razão pela qual retaliamos foi para aliviar o sofrimento, é contraproducente e absurdo submetermos-nos voluntariamente a um sofrimento maior, mesmo que seja para fazer o outro sofrer. E se estivermos conscientes da lei da causalidade, sabemos que teremos de sofrer as consequências da nossa retaliação, quando o ato de que fomos vítimas já comporta as devidas consequências para quem o praticou. Quem tem confiança na lei da causalidade sabe que não é necessário fazer justiça pelas próprias mãos. Em conflitos sociais ou nacionais é frequente clamar-se por vingança, depois de confrontos em que algumas pessoas perdem a vida. Infelizmente, os que clamam por vingança raramente estão conscientes de que o preço a pagar para vingar a morte de um dos seus pode ser a morte de outro membro da família ou do clã. Por vezes o desejo de vingança é tão forte que 2 clãs, famílias ou comunidades estão dispostos a sacrificar os seus membros em retaliações e contra-retaliações, em nome de uma pretensa justiça. Parece não haver fim para conflitos deste género e o sofrimento que criam acaba por tomar proporções desoladoras e envolver cada vez mais pessoas e mais destruição. No entanto, paradoxalmente, não existe solução duradoura que não seja pacífica. A solução de uma guerra devastadora é o Tratado de Paz. O desfecho de um longo e moroso processo judicial é a sentença. O longo prazo, a não violência é a única solução. Por que não optar por ela logo no início, evitando sofrimento e poupando vidas? Para podermos ser sensíveis e pôr em prática uma atitude de não violência, temos de estar em paz connosco próprios. Uma pessoa com a consciência pesada será a primeira a defender-se com veemência e a contra-atacar. Se tivermos a consciência tranquila no que respeita a atos e intenções, podemos permanecer calmos face a acusações imerecidas e esperar que o tempo demonstre nossa inocência, mesmo que isso nunca venha a acontecer. Estaremos em paz com a nossa consciência e esse é o nosso bem mais precioso. Optar pela solução de não violência não é o mesmo que dar a outra face. Quando somos atacados, devemos começar por procurar a maneira de impedir quem nos fez mal de continuar a fazê-lo, sem recorrer à violência e à agressão.
O desejo de retaliação não é tanto uma tentativa para neutralizar o ataque inimigo, quanto um desejo de pagar o mal com um mal maior. Neste sentido, enquanto procurar impedir os outros de fazerem mal, é uma atitude sã e até altruísta. Querer fazê-los pagar por um sofrimento que causaram é o que alimenta a escalada da violência, com consequências muito graves para ambos os lados. Muitas vezes temos a convicção de que, para impressionar os outros, devemos demonstrar a nossa força pela violência, mas os seres humanos com grandeza de alma encontram por vezes soluções não violentas extraordinárias e exemplares. O grande chefe índio, Sitting Bull, deu aos jovens da sua tribo uma lição inesquecível. No fim da sua vida, Sitting Bull procurou encontrar uma via pacífica para lidar com o governo americano. Como todos sabemos, este não se comportou com honestidade e não respeitou a maior parte dos tratados assinados com a nação índia. Uma facção de jovens guerreiros achava Sitting Bull demasiado tolerante e a sua autoridade começou a diminuir. Para o bem e para a harmonia do seu povo, o grande chefe precisava de voltar a impor-se como figura carismática de liderança. No decurso de uma batalha contra os americanos, Sitting Bull teve um ato de bravura excepcional. Enquanto as balas e as flechas choviam, tanto num campo como no outro, Sitting Bull desceu do seu cavalo e, convidando quem quisesse vir com ele, sentou-se entre as duas linhas inimigas para fumar cachimbo. Testemunhas oculares que estavam entre o punhado de homens que teve coragem para o seguir relatam que ele não mostrou qualquer sinal de ansiedade. Escusado será dizer que este extraordinário ato de bravura não violenta teve muito mais impacto sobre os seus do que se ele tivesse morto um grande número de inimigos. Podemos pensar que só um ser excepcional tem uma ideia deste género. Se estivermos plenamente cientes do caráter pernicioso e inútil dos atos de violência e de retaliação, se tivermos uma atitude reta e motivações justas, soluções semelhantes surgirão espontaneamente no nosso espírito. Há quem considere a não violência como uma manifestação de cobardia e de fraqueza. Poderá ser esse o caso se nos encontrarmos face a um inimigo mais forte, hierarquicamente superior ou mais numeroso. Mas optar pela solução não violenta, quando se poderia ter retaliado, é uma escolha que requer uma coragem maior, ou pelo menos outro tipo de coragem. Compreendendo os efeitos devastadores da retaliação agressiva, evitar a escalada da violência é um ato de sabedoria que requer tolerância e coragem na adversidade. Mesmo se de imediato for mais difícil de pôr em prática, a longo prazo poupa a nós e aos outros muito sofrimento desnecessário. Lidar com a raiva. Quando nos sentimos perseguidos sem razão, vítimas de injustiça ou alvo de ataques sucessivos, geralmente sentimos aversão, cólera e raiva contra a pessoa ou as pessoas que nos atacam. Porém, este é um sentimento muito destrutivo que nos faz sofrer muito mais do que os ataques ou as injustiças de que somos alvo.
Se conseguirmos analisar com alguma frieza o modo de funcionamento do nosso espírito, veremos que não é o ato concreto realizado contra nós que nos faz sofrer, mas a reação produzida pela interpretação que dele fazemos. Assim, por exemplo, não é geralmente a ressonar de alguém que nos impede de dormir, mas a irritação que isso provoca. Da mesma forma, não é o ato em si que nos enerva, mas o facto de ser uma injustiça ou um ataque. Um ato que pretende ser um ataque, mas que não reconhecemos como tal, deixa-nos indiferentes. E, ao inverso, um ato que não é um ataque, mas que nós avaliamos como tal, tem o poder de nos enfurecer. É relativamente raro que um ato isolado nos ponha fora de nós, mas quando já identificamos uma pessoa como sendo um inimigo e cultivamos a aversão em relação a ele, mesmo um incidente irrelevante é suficiente para nos enfurecer. A cólera raramente surge em terreno virgem. Embora seja uma reação eruptiva e por vezes incontrolável, assenta num terreno viciado por uma certa perspectiva das coisas. É como aquela história de um casal com graves desentendimentos cuja relação estava profundamente viciada. De manhã, ao cruzar-se com o marido na cozinha, ela diz: "Bom dia." "Não comeces", respondeu, na defensiva. Quando chegámos a este extremo, já infernizámos a vida uns dos outros, a ponto de ser suficiente uma palavra para desencadear uma discussão. Por estranho que pareça, lidar com a cólera e a raiva é um trabalho de fundo. Face a qualquer situação desagradável, a primeira reação é a impaciência. Se a alimentarmos, ela rapidamente cede lugar à irritação e, quando está presente, a erupção colérica não anda longe. Basta então uma pequena faísca para desencadear a explosão. Há muitas pessoas que pensam que trabalhar a cólera consiste em contê-la, ou seja, estar furibundo sem o demonstrar. Contudo, os estragos são tão terríveis em caso de explosão como de implosão. Para lidarmos com a raiva e a cólera, temos de as atacar e erradicar antes que chegamos a este ponto. Quando vemos surgir a impaciência, devemos evitar que este sentimento se transforme em irritação. Quando sentimos antipatia por alguém, devemos evitar que esta se torne uma aversão. E quando constatamos que alguém nos está a atacar, o melhor é fazermos desentendidos. A vida confronta-nos com muitas situações difíceis de gerir e nem sempre é fácil de agir com calma e ponderação. Quando somos vítimas de ataques sucessivos, é difícil termos tempo para nos acalmarmos entre duas agressões e corremos o risco de não conseguirmos evitar o crescendo da tensão. Na presença da pessoa em questão, devemos estar particularmente atentos para evitarmos todas as ocasiões de conflito e, na sua ausência, ter o cuidado de evitar a especulação. Por vezes cultivamos mais aversão na ausência da pessoa do que na sua presença. Quando chegamos a casa e podíamos finalmente descontrair-nos do dia de trabalho e do conflito que nos opõe a um colega, é nessa altura que nos pomos a cismar sobre a injustiça da situação, a desonestidade ou a arrogância da pessoa em causa. Temos de compreender que estes sentimentos resultam de uma construção mental que se faz por acumulação. Quando o comportamento de uma pessoa nos irrita dia após dia, quando nos enervamos na sua presença e depois na sua ausência,
Pensamos no que fez e no que disse. Estamos a preparar o terreno para o conflito aberto, o ódio e a cólera, fatores de sofrimento presente e causas de sofrimento futuro. Portanto, é preferível não deixar as coisas chegarem a esse ponto. Para tal, temos de desenvolver, não deixar instalar-se em paciência face a uma pessoa ou uma situação, desmontar a irritação, evitar o confronto e não ceder à provocação. Temos de estar conscientes de que ceder à cólera, à raiva e ao rancor é como trazer para casa um serial killer. Nunca mais teremos um segundo de descanso. Se virmos que estamos totalmente enredados num conflito que a aversão e a tensão já atingiram níveis incontroláveis, fugir também pode ser uma boa solução. Se pudermos evitar a presença da pessoa, mudar de ambiente e passar algum tempo longe do conflito, é boa ideia fazê-lo. Embora não seja uma solução definitiva e o conflito fique apenas adiado, pode ser indispensável deixar esfriar as coisas e repousar o espírito para podermos de novo lidar com a antipatia e a irritação. Uma vez que muita da nossa aversão depende da imagem negativa que temos da pessoa ou da situação em causa. Para desmontar o conflito, temos de trabalhar e transformar essa imagem em algo mais positivo. No budismo chama-se antídoto a um pensamento ou conceito que anula o outro, que nos incomoda. E neste caso, se compreendermos que a aversão que sentimos pela pessoa ou situação não surgiu do nada, mas foi construída por acumulação, podemos usar argumentos que realcem sobretudo os seus aspectos positivos ou qualidades, começando, por exemplo, por tentar descobrir uma qualidade por cada defeito. Embora pareça infantil, à primeira vista pode ser extremamente eficaz. Se o conflito já esteve muito aceso, poderá parecer-lhe impossível encontrar uma única qualidade que seja na pessoa ou na situação que o incomoda. Garanto-lhe o contrário. O mais difícil, em geral, é simplesmente dispor-se a fazer esse trabalho interior, quando a reação mais imediata é contra-atacar, verbal ou fisicamente. No entanto, quem já se encontrou em situações em que a retaliação era impossível ou está convencido que a via da violência não é solução, não tem outra alternativa senão trabalhar a aversão a partir do interior. Se alguma vez o leitor se decidir a fazer a experiência, acabará por descobrir que é o nosso estado de espírito que determina a forma como vemos amigos e inimigos. Culpabilidade e perdão. A maioria das religiões fala do perdão como de um ato de altruísmo, mas saber perdoar é fundamental para termos paz de espírito. Na verdade, se não conseguirmos perdoar, não conseguiremos libertar-nos do ressentimento, não abriremos mão do passado e prolongaremos o sofrimento inutilmente. Enquanto o rancor é o ressentimento contra os outros, a culpabilidade é o ressentimento contra nós próprios. A incapacidade de abrirmos mão do que fizemos e de nos perdoarmos. Algumas pessoas conseguem perdoar aos outros mais facilmente do que a si próprias, enquanto outras são extremamente indulgentes consigo mesmas e muito severas com os outros. Ambas as atitudes são desequilibradas. Por que razão fazemos este tipo de discriminação? Somos todos seres humanos com limitações e sujeitos ao karma, manipulados pelas emoções que surgem do mesmo erro de base, a ignorância. Quando sofremos, cometemos atos que não imaginaríamos ser capazes de cometer.
sementes de sofrimento futuro para nós e para os outros. Por isso, todos merecemos compaixão e todos somos dignos de ser perdoados. Assim, temos de nivelar os nossos critérios. Se somos indulgentes conosco e serenos a julgar os outros, seremos útil imaginar-nos o que teríamos feito no seu lugar. Aliás, a vida prega-nos muitas partidas e, se estivermos atentos, talvez nos apanhemos a cometer ações que criticamos fortemente nos outros. Eis uma excelente ocasião para moderarmos os nossos julgamentos, tornando-nos mais tolerantes. Se perdoamos mais facilmente aos outros do que a nós mesmos e nos atormentamos com a culpa, também aí existe um problema. Se somos incapazes de perdoar a nós próprios pelas certas atitudes ou situações que teríamos perdoado a muito outras pessoas, poderá ser útil olharmos para nós próprios como para outra pessoa e tentarmos encontrar, como teríamos encontrado para outrem, razões objetivas e circunstâncias atenuantes para os atos que nos pesam na consciência. Tal como o rancor, a culpa é um fator de sofrimento desnecessário. Embora seja muito importante reconhecermos os erros que cometemos, arrependermos-nos e tornarmos a firme decisão de não voltar a cometê-los, cultivar o sentimento de culpa e o ressentimento contra nós mesmos impede-nos de viver e até de mudar de atitude. Seja o que for que nos tenha acontecido, seja o que for que tenhamos feito, é importante compreendermos o que se passou, abrirmos mão disso e perdoarmos.